Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. Analisar imagens contemporâneas distribuídas em diversos formatos. Esse é o objetivo da Semana da Imagem, que está na 12ª edição e acontece no campus da Unicinos, em São Leopoldo. E para falar mais sobre a importância dos debates promovidos no evento, que recebemos aqui no estúdio João Martins Ladeira, organizador dessa edição da Semana da Imagem, professor do programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. Seja bem-vindo ao Conexão, tudo bem? Obrigado, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Bom, professor, a gente quer começar essa conversa falando sobre a importância da imagem, que está aí em várias manifestações aí da arte, da cultura, no cinema, enfim. Qual a importância da imagem nos dias de hoje? Tem uma história que eu sempre conto, enfim, quando me perguntam isso, que é o seguinte: vocês lembram do 11 de setembro? Todo mundo lembra, ninguém nunca vai esquecer. Eu acompanhei o 11 de setembro, assim, quase que desde o começo, e a coisa que eu achava mais assustadora é que durante a transmissão do atentado, a coisa que o repórter sempre continuava falando é: isso é um fato real, isso não é uma simulação, isso não é, enfim, isso é real, isso está acontecendo. Acho que isso meio que dá uma ideia, enfim, do poder que as imagens têm. É tão impressionante que a gente, às vezes, tende a trocar, enfim, a confundir essa coisa do real com esse imaginado, enfim. As imagens meio que estão em todo lugar do nosso mundo de hoje. A gente sai na rua, encontra imagens de outdoor, a gente vai no mercado, encontra um monte de produto na prateleira, todos eles construídos com imagem. Então, assim, a imagem é tão presente, ela sempre esteve presente, de uma certa maneira. A experiência do Ocidente, de uma certa maneira, passa pela imagem de maneira muito intensa. Mas hoje, contemporaneamente, isso é cada vez mais forte. Está cercado dessa fábrica de produção de imagens, enfim, em todos os lugares, em todas as redes sociais. Isso. Em todos, dentro e fora da internet. Enfim, a internet é legal, enfim, ela é importante, mas ela não é o único lugar em que essas formas de representar coisas estão presentes. E que avanços, então, o uso da imagem já possibilitou para a gente nesse nosso século XXI? O século XXI é curioso porque se o Ocidente sempre flertou com as imagens, o século XXI ficou obcecado de flertar com imagens em simulação. Enfim, se você abrir a programação de cinema hoje, você vai encontrar 50 milhões de filmes, enfim, todos eles obcecados com efeito especial, obcecados com coisas que são, por exemplo, coisas que são absolutamente impossíveis de existir, de você ver no mundo real, sei lá, os Transformers, a viagem à Lua, enfim, coisas, Avatar, enfim, Crepúsculo, enfim, coisas impossíveis. Então, assim, a impressão que dá é que cada vez mais a gente está obcecado, enfim, meio fascinado com essa coisa da simulação, enfim, com a possibilidade de enxergar coisas que seriam absolutamente impossíveis, de produzir imagens, enfim, que flertam com a brincadeira do real, que a fotografia traz para a gente, mas que ao mesmo tempo transformam, mudam esse real, enfim, dão aparência de aquilo está acontecendo realmente, mas não está acontecendo, enfim, aquilo é fantástico. Bom, professor, um pouco dessas informações que o senhor está trazendo aqui para a gente fazem parte desse debate, então, que começou ontem, segue até amanhã na Semana da Imagem. A gente quer saber como é que esses debates eles foram pensados, então. Esses debates eles surgem, de uma certa maneira, das nossas intenções de pesquisa. Enfim, são coisas que o grupo de pesquisa trabalha, que o programa de pós-graduação trabalha e que a gente meio que tenta dar continuidade, tenta dar divulgação para o público através desse evento. Enfim, então eles, de uma certa maneira, meio que espelham de maneira muito orgânica as coisas que nós fazemos, as coisas que nós nos interessamos. Enfim. E o interessante é que traz egressos, como no caso do William, que a gente mostrou o trabalho dele, um pouquinho do trabalho dele no Conectados no bloco anterior, e ele foi um dos palestrantes ontem, né, professor? Qual a importância também de possibilitar também que esses egressos também voltem para a universidade, aliás, mantenham contato ainda com esses programas, com o programa de pós-graduação, com os programas de pesquisa? Qual a importância desse contato? Para a gente é essencial, assim, não só pelo fato deles voltarem, o que é sempre ótimo, enfim, ter as pessoas de volta, alguns deles são professores hoje, tem outros lugares, mas pela possibilidade de estabelecer um contato entre nós, enfim, nossos alunos e ex-alunos, com estudantes da graduação, enfim, essa tentativa meio de prestar contas ao público do que a gente faz, enfim, de mostrar publicamente aquilo que a gente faz, enfim, de tentar se comunicar de uma certa maneira com o resto da universidade, com a sociedade em geral. Isso é bem importante para a gente, acho bem bacana. E quais foram os assuntos tratados ontem, então, com a participação do William e que outras pessoas também que participaram da semana? O William acabou tendo um destaque fantástico, porque eu gosto do YouTube, todo mundo adora o YouTube e tal. Está muito presente no nosso dia a dia. Atenção, né? Pois é. Então, enfim. Mas além do William, teve o Daniel Petri, enfim, que é um ex-aluno nosso, também professor agora, e a Camila Schaffia. O Daniel falou sobre efeitos visuais em Hollywood. Enfim, o Daniel é aluno do doutorado agora, né? Agora também, enfim, ele está no doutorado ainda. Ele falou sobre efeitos visuais, especialmente efeitos visuais em Hollywood, como eu disse, essa pintura
com imagens, enfim, essas coisas que não estão em lugar nenhum, mas que são, enfim, são vistas como se fossem reais, que dá uma sensação maravilhosa para a gente. E a Camila falou sobre uma coisa que é muito interessante, que é um tipo de manifestação musical, mas que só existe através de performances, enfim, meio que de festas nas quais as pessoas se reúnem, juntam músicas que fizeram com microprocessadores dos anos 80, de 8 bits, enfim, e criam meio que performances com imagens também que simulam imagens dos anos 80, é muito curioso, enfim. É bacana porque a música, claro, é um lance mais auditivo, obviamente, mas quando pega a imagem também tem todo outro significado também, né, professor? É uma fantasia que a gente tem há muito tempo, assim, desde Wagner ele fez, a gente tem essa fantasia de uma obra de arte que fosse total, que conseguisse integrar de uma certa maneira esses efeitos do som, do tato, do que você vê, enfim, e a gente está meio que flertando cada vez mais com esse sonho, com essa fantasia. Enfim. Professor, a gente sabe que a mesa de hoje é de sua responsabilidade, então comenta pra gente um pouquinho o que o pessoal pode esperar. Pois é, hoje vai ser um debate sobre cinema, no sentido mais clássico do termo, enfim, cinema policial especificamente, que é um gênero que às vezes não se dá tanta atenção, se dá muita atenção, mas enfim, se trata meio como se fosse, sei lá, violência barata, cultura pop vagabunda, eu acho que não. Eu acho que o cinema policial é um negócio muito bacana, lida com algumas tensões fundamentais que a gente tem, enfim, que estão dentro da cabeça da gente, e que esses filmes meio que espelham o tempo todo, enfim, a relação com o poder, com a autoridade, a justiça, a culpa. Entra um pouco o cinema noir também, professor? Cinema noir é um gênero, assim, se eu fizesse um grande guarda-chuva, teria o cinema de crime, que inclui tudo aquilo que tem a ver com, enfim, a lei e a maneira pela qual ela é transgredida. Dentro desse gênero tem o cinema noir, que envolve usualmente uma mulher fatal, enfim, que vai corromper um homem. Mas o que eu queria falar hoje é sobre o cinema policial, que é aquele que envolve o policial e o bandido. Esses dois personagens em constante oposição, enfim. E que tem mudado tanto também depois, num tempo, né? O policial era o bonzinho, o bandido era o malvado, mas às vezes as coisas vão mais na área mais cinza também, né? Parece tão preto no branco, né? O cinema hoje em dia, não sei se vai também comentar um pouco sobre isso. Tem isso, mas eu acho que o cinema policial sempre foi meio cinza. Deixa eu contar uma história, que é uma história de uma tragédia grega, que eu acho muito legal, que é uma lenda grega, enfim, que foi uma tragédia em várias ocasiões, que é um cara que volta de Troia, aí ele é morto pela mulher dele, porque a mulher dele, no tempo que ele esteve fora, acabou arranjando um amante, e eles matam esse cara, o que parece que é uma coisa assustadora. E aí se descobre no meio da história que, na verdade, esse cara foi morto pela mulher dele porque ele teve que matar a filha numa outra ocasião. Essas tragédias gregas, enfim, terríveis. O cara mata a mãe, mata a filha, mata pai. E aí você fica na dúvida, enfim, aquele cara merecia morrer realmente ou ele morreu só pelo gozo de poder, enfim, dessa mulher que iria tomar o lugar dele? Então, o policial tem essa coisa, enfim, meio estranha, porque ele flerta o tempo todo com essa justiça que ele faz em nome de alguma coisa que é maior do que ele, mas com esse prazer que ele passa para a gente realizar, enfim, esse ato. Bom, a gente falou da discussão de ontem, de hoje e de amanhã, professor. O que o pessoal pode esperar nesse encerramento? Amanhã é com o Thiago, enfim, que é um professor do curso de comunicação digital, um amigo nosso, enfim. E ele vai falar sobre uma coisa que eu acho muito legal, que são os efeitos visuais das mídias locativas, enfim. Por exemplo, você está na cidade, aí você vê um monumento, sei lá, do século XIX. Aí você mira com o seu smartphone naquele monumento, aí você vê você tem um aplicativo que permite que você veja como aquele prédio era há, sei lá, 200, 150 anos atrás. E você olha como ele é hoje, olha como ele é na tela do seu computador, aí você acessa uma série de informações sobre aquele prédio na tela do computadorzinho que você tem. E aí você não sabe se o que é real é aquilo que você está vendo, se é aquela coisa que recaptura o passado mais bacana que o presente, enfim, você tem essa relação misturada nesse espaço urbano que acaba sendo que pode ser reconstruído com essas ferramentas técnicas. É muito curioso, enfim, onde é que muito começa. Legal mesmo. Muito bacana. Bom, quem quiser conferir então a programação, basta acessar o site imagem.tecnocultura.audiovisual.com.br. Tem informações então sobre a programação. Isso mesmo. Professor, muito obrigada pela tua participação, pelas informações e sucesso até o final do evento. Obrigado, valeu. Obrigada. Valeu. A seguir você confere a terceira reportagem da série especial da Rede Prosa, produzida por TVs Universitárias Gaúchas. E também os detalhes da previsão do tempo, nós já voltamos.